Se você pensa em ser caminhoneiro, tenha em mente que você passará a qualquer momento pela algumas dessas 3 coisas: roubos, acidentes e a mais complexa de todas, aparições sobrenaturais. Um caminhoneiro, chamado Alex, estava dirigindo sua carga pela estrada deserta em uma noite escura e tempestuosa. A chuva caía torrencialmente, tornando a viagem ainda mais desafiadora. Seus faróis cortavam, iluminando a estrada vazia à sua frente. Enquanto seguia em frente, Alex avistou uma figura solitária à beira da estrada. Era uma pessoa encharcada pela chuva, aparentemente precisando de ajuda. Alex, sempre disposto a ajudar, decidiu parar para oferecer uma carona a essa pessoa. Quando ele se aproximou, a pessoa ficou de costas para ele e não disse uma palavra. Com cuidado, Alex abriu a porta do caminhão e convidou a pessoa a entrar. Mas assim que ela entrou na cabine e fechou a porta, algo estava claramente errado. A figura estava completamente molhada, mas não havia gotas de chuva caindo do seu corpo. Além disso, seu rosto estava escondido sobre um capuz escuro. Alex, sentindo um arrepio na espinha, perguntou se a pessoa estava bem, mas não tendo resposta, ele se voltou para o rádio do caminhão para chamar por ajuda, mas antes que pudesse pedir, a figura se virou repentinamente, revelando um rosto pálido e vazio. Os olhos estavam vazios de expressão e pareciam olhar direcionado diretamente para a alma de Alex. Em pânico, Alex tentou abrir a porta para sair, mas ela estava trancada. Então, ele olhou para a figura assustadora, que em seguida começou a sorrir de maneira macabra. Então, num piscar de olhos, a figura desapareceu do banco do passageiro, deixando Alex sozinho na cabine. Alex estava tremendo de medo, quando finalmente conseguiu destrancar a porta e sair do caminhão. Em seguida, ele olhou ao redor, mas a estrada estava deserta. A figura havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Alex entrou de volta no caminhão, com as mãos trêmulas, e continuou sua viagem. Ele nunca mais parou para dar carona a estranhos na estrada escura e tempestuosa, sempre se lembrando daquela figura enigmática e horripilante que ele encontrou em uma noite assustadora. Lucas, um experiente caminhoneiro, estava dirigindo sua carreta em uma noite chuvosa e escura. A estrada estava deserta, e o som da chuva batendo no caminhão ecoava na cabine, criando um ambiente sombrio. À medida que as gotas de chuva escorriam pelos vidros, ele percebia vultos estranhos na estrada. Os vultos pareciam sombras dançantes, movendo-se de maneira irregular e inquietante. No começo, Lucas pensou que poderiam ser apenas ilusões causadas pela chuva e pelos faróis, mas eles pareciam seguir seu caminhão. À medida que ele acelerava, os vultos aceleravam junto. Então, Lucas ficou inquieto e perturbado com a visão. Ele tentou aumentar a velocidade, mas os vultos continuavam a persegui-lo, como se tivessem vida própria. Eles pareciam se multiplicar, cercando seu caminhão. Lucas começou a suar frio e tentou ligar o rádio para se distrair, mas, em vez de música ou comunicação, ele só ouviu um chiado estático e perturbador. A visão dos vultos sombrios o deixou apavorado, e ele não sabia o que fazer. Desesperado, ele finalmente parou o caminhão no acostamento. Os vultos o cercavam, parecendo estar a centímetros da cabine. Nesse momento, o som da chuva parou do nada, criando assim um silêncio mortal. Então, um dos vultos se aproximou da janela do motorista, revelando um rosto sem olhos, carregando consigo apenas um vazio sombrio. Com um grito de terror, Lucas deu partida no caminhão e acelerou de volta para a estrada, deixando para trás os vultos sombrios. Ele dirigiu a noite toda, com o coração batendo aceleradamente, jurando nunca mais voltar a essa estrada misteriosa. Essa experiência assustadora deixou uma marca profunda em Lucas, que nunca conseguiu explicar os vultos sombrios que o perseguiram naquela noite chuvosa e perturbadora. Em mais uma das suas várias noites de condução, uma caminhoneira experiente, chamada Carla, estava conduzindo sua carreta por uma estrada deserta em meio à escuridão. A chuva forte dificultava a visibilidade, e os faróis do caminhão cortavam,
o nevoeiro, criando um cenário assustador. Enquanto Carla dirigia, ela de repente se deparou com um caminhão idêntico ao seu, com o mesmo número de placa, dirigindo na direção oposta. Isso a deixou perplexa, pois não era comum encontrar um caminhão tão semelhante ao seu no meio da noite. Ela olhou atentamente para o motorista do outro caminhão, tentando entender o que estava acontecendo, mas o motorista tinha o rosto obscurecido pela escuridão. Carla ficou apreensiva, mas decidiu seguir em frente, pensando que poderia ser apenas uma coincidência bizarra. Conforme os caminhões se aproximavam, Carla olhou novamente para o espelho retrovisor, mas o caminhão que a seguia havia desaparecido. Ela estava sozinha na estrada escura, sem sinal do caminhão idêntico. A sensação de inquietação tomou conta de Carla, e ela acelerou o caminhão, desejando sair daquela estrada o mais rápido possível. A chuva continuava a cair com intensidade, e os pensamentos sobre o caminhão misterioso não a deixavam em paz. No entanto, à medida que avançava, Carla começou a sentir uma presença opressiva em seu caminhão. Ela tinha a sensação de que alguém, ou algo, estava dentro da cabine com ela, observando-a. Os arrepios percorreram sua espinha, e por medo, ela não ousou olhar para o banco do passageiro. O caminhão que estava dirigindo, logo começou a se comportar de maneira estranha, como se tivesse uma mente própria. É por isso, Carla tinha dificuldade em mantê-lo na estrada. Ela continuou, dirigindo com medo, desejando que aquela noite perturbadora chegasse ao fim. Finalmente, ao raiar do dia, Carla conseguiu chegar ao seu destino tranquila, mas as memórias daquela estranha experiência com o caminhão idêntico continuariam a assombrá-la por muito tempo. Ela nunca poderia explicar o que realmente aconteceu naquela noite sinistra na estrada deserta, pois até hoje está confusa em relação àquela noite perturbadora. Em uma noite sombria e solitária, Miguel, um caminhoneiro experiente, estava dirigindo sua carreta pela estrada deserta. A chuva caía de maneira intermitente, criando um ambiente ainda mais melancólico. Miguel estava transportando uma carga valiosa. Então, aproximando de um posto de gasolina abandonado, onde planejava fazer uma breve parada para descansar. Ao chegar ao posto de gasolina, a visão do local era desoladora. As bombas de combustível estavam cobertas de sujeira e ferrugem, e o letreiro estava parcialmente desmoronado. O lugar parecia intocável há anos, como se o tempo tivesse parado ali. Miguel estacionou seu caminhão e decidiu descer para esticar as pernas. À medida que se aproximava das bombas de combustível, notou manchas de sangue fresco que o deixaram perplexo e perturbado. Não havia ninguém à vista, e ele não conseguia entender de onde vinham aquelas suspeitas manchas. Decidido a investigar, Miguel iluminou o chão com sua lanterna e seguiu o rastro de sangue que o levou até o interior do posto de gasolina abandonado. O local estava escuro e silencioso, e o som da chuva lá fora acrescentava uma camada extra de melancolia ao ambiente. Enquanto explorava o local, Miguel ouviu um ruído estranho, vindo de uma das salas dos fundos. A curiosidade e o senso de dever o levaram a abrir a porta. Lá dentro, ele encontrou um pequeno escritório, onde uma velha televisão estava ligada sem sinal, emitindo apenas estática. Então, no canto do escritório, Miguel notou uma mancha de sangue ainda mais significativa. A mancha formava a silhueta de um corpo humano, como se alguém tivesse sido arrastado pela sala. Aquela descoberta o fez sentir um calafrio na espinha, e ele decidiu sair imediatamente do posto de gasolina. Quando voltou ao seu caminhão, Miguel acelerou para longe dali. As imagens perturbadoras do posto de gasolina abandonado e as manchas de sangue o assombrariam por muito tempo. Pois até hoje, ele nunca soube a verdadeira história por trás daquele lugar sombrio e abandonado, mas estava certo de que havia testemunhado algo terrível naquela noite chuvosa. Olá, me chamo Gustavo. Hoje vou contar essa história horripilante de quando eu era caminhoneiro e vi um lobisomem. Há alguns anos, eu costumava dirigir meu caminhão por estradas solitárias durante a noite. Era uma noite escura e chuvosa, e a estrada estava praticamente deserta. Eu estava cansado e ansioso para chegar ao meu destino final, quando, de repente,
avistei uma figura estranha na beira da estrada. À primeira vista, pensei que fosse um animal de grande porte, mas à medida que me aproximei, percebi que estava errado. Era uma criatura alta, com pelos escuros cobrindo seu corpo e olhos amarelos brilhantes, que refletiam as luzes do caminhão. Meu coração começou a bater mais rápido, e uma sensação de medo me dominou. Aquilo não era um animal comum, era um lobisomem. Ele se ergueu nas patas traseiras, revelando sua forma híbrida, meio homem, meio lobo. O lobisomem olhou diretamente para mim, com seus olhos famintos de uma maneira que arrepiava a espinha. Eu pisei no acelerador com todas as minhas forças, tentando escapar daquela criatura aterrorizante. O lobisomem começou a correr atrás do meu caminhão, em uma perseguição super frenética. Eu podia ouvir seus uivos selvagens ecoando na noite, enquanto ele tentava se aproximar cada vez mais. A adrenalina corria pelas minhas veias, e eu dirigia como se minha vida dependesse disso. Então, finalmente, consegui alcançar uma área mais movimentada da estrada, e as luzes de outros veículos assustaram o lobisomem, que desapareceu na floresta. Tremendo de medo, continuei minha viagem até chegar ao meu destino, intacto. Essa experiência me assombrou desde então, e sempre que dirijo à noite em estradas desertas, não consigo deixar de pensar naquele encontro horripilante com o lobisomem. Nunca mais vi a criatura, mas sei que o mundo esconde segredos aterrorizantes que nem todos têm a coragem de enfrentar. Talvez, em algum lugar, aquele lobisomem ainda perambular pelas florestas escuras, esperando por sua próxima presa. Espero que tenham gostado da história de hoje. Deixa o like para podermos trazer histórias mais longas. Fiquem com Deus e até a próxima história.